Mas que seja extremamente bom, acho que você tem que conhecer o negócio inteiro, né? Porque assim, eu não cheguei lá mandando, eu fui aprendendo até chegar onde eu tô, né? Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo nosso Spotify aqui da Board Academy. É um prazer tê-los aqui conosco. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição. Basta clicar aí na inscrição e ativar o sininho para que você seja então notificado ou notificada dos próximos episódios, conteúdos aqui da Board Academy. Aproveito também para divulgar um dos nossos programas, o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Você ainda não é conselheiro ou conselheira? Deseja saber mais sobre esse universo do mundo dos conselhos? Procure a Board Academy, entre em contato conosco. Será um prazer lhe atender. Bom, aqui no podcast Os Conselheiros, nós trazemos homens, mulheres, empresários, conselheiros, executivos para contar um pouco da sua jornada, da sua trajetória de vida pessoal e profissional. E hoje não vai ser diferente disso. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês ele que é um advogado, especialista na área de marcas, de patentes, de registros e também é um board member, conselheiro formado aqui pela Board Academy. Eu estou falando de Eduardo Silveira. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Simonato, boa tarde a todos. Muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que já te conheço já há mais de ano, né? E tive a oportunidade também de conhecer um pouco da sua história através do nosso livro Os Conselheiros, do qual você foi um dos coautores no volume 1, e ali contou um pouco da sua jornada de vida pessoal, da empresa, da família. Agora o nosso público aqui, seja pelo YouTube como pelo Spotify, vai poder conhecer também um pouco dessa rica história e também do Eduardo hoje, um profissional aí da área jurídica e também da área de conselhos, que pode amanhã vir a ajudar os empresários ou aqueles que vierem a nos assistir. Mas Edu, conta pra gente, conta pro nosso público aqui um pouco sobre essa jornada, essa trajetória. Eu te apresentei como um advogado, mas ninguém nasce advogado, ou pelo menos eu acho que não, né? Talvez no espírito ali de infância já tinha ali um DNA meio de esse menino vai ser advogado no futuro, não sei. Mas conta pra gente como essa história começou. A sua adolescência ali, decisão de formação escolar, influência familiar, enfim. Conta pra gente um pouco. Na verdade, eu acho que começou como começa para muita gente, né? Minha família inteira é da área jurídica, então não tinha muito para onde escapar. Então, os meus avós, meus tios, meus pais, meus irmãos, primos, são todos advogados, né? Então, acho que foi uma coisa meio natural. Acho que eu nunca pensei em outra profissão. É mesmo. Quer dizer, Isso acontece muito na área jurídica e médica, né? na verdade eu pensei em ser tenista, mas acabei indo para o direito, né? Ainda bem, né? Porque depois de cadeira ia perder a profissão. Mas veio por isso, veio por influência familiar com certeza, assim. Eu sempre adorei a profissão do meu pai, dos meus avós, tudo, então isso foi natural, né? Entrou nisso, né? E você é aqui de São Paulo mesmo, se formou em São Paulo? Sim, eu fui sempre de São Paulo, então. Só que eu sempre gostei do direito, mas eu gostava dessa parte empresarial também, né? Então eu sempre assim, às vezes eu me cansava um pouco de fazer coisas na área do direito. Então eu ia para fazer gestão de empresa, gestão familiar, tal, esse tipo de coisa, porque era uma coisa que também me chamava atenção. E eu trabalho numa empresa familiar, né? Então, mais do que nunca eu precisava saber disso também, né? Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Então, influência familiar, grande maioria, se não todos ali advogados, mas com um escritório próprio da Sim, família, sim. em sociedade ali, irmãos, enfim. E aí você se forma e imagino que durante a sua formação você já começou a estagiar no próprio negócio. Não, não, Não? não. Trabalhei em outros escritórios antes, escritórios maiores até, de outras áreas, para sentir o que que era o que que era a profissão de advogado, o que que era um escritório, né? Porque assim, o meu escritório nasceu com meu avô. Então está com 92 anos. Era um escritório que sempre foi da família. Eu não sei, eu não queria entrar nessa estrutura sem saber como é que era outras estruturas, né? Excelente. Então eu fui para grandes escritórios,
assim, bem mais profissionalizados, tal, não sei o quê, exatamente para entender como é que era, para o dia que eu fosse para o meu, né, saber o que tinha lá fora, né, como é que funcionavam os outros Você escritórios. está trazendo uma informação que é ouro aqui para a gente, né? Tem muito empresário aqui que está nos assistindo e conselheiros, conselheiras que vão apoiar esses empresários de empresas familiares, empresas onde um fundador, um dono, em algum momento vai passar por um processo de sucessão e que está justamente com essa dúvida. Eu tenho lá meu filho, está em fase de formação, e o que eu faço? Eu já trago ele para dentro do meu negócio ou deixo ele experimentar outras oportunidades fora para gerar esse conhecimento, essa bagagem e depois voltar para dentro de casa e assumir o negócio com uma forma mais profissionalizada, né? Foi o que você fez Eu lá acho, eu atrás. acho importante você ter esse tipo de procedimento exatamente para você saber como é que funcionam os outros. Porque você entra numa empresa, assim, quando eu entrei no escritório, o escritório já tinha 60, quase 70 anos de vida. Era um escritório assim, era aquilo, Seu né? avô ainda era vivo, atuante no Sim, sim. Eu vou escritório? ficar até os 95 anos no escritório, né? Uau! Então, ou seja, não. Aquilo eu imagino que era uma coisa que começou com meu avô, continuou com meu pai, meu tio, e assim, nunca mudou, era aquilo, né? E os outros escritórios que eu trabalhei eram escritórios mais novos, Tecnologicamente maiores. falando, a ideia Sim, de trazer sócios, né? sim, sim. Assim, meu avô jamais pensou em ter um sócio, né? Isso não passava pela cabeça dele, né? Então, eu fui trabalhar primeiro num escritório que hoje tem 150 sócios, né? Que é um escritório imenso e tal. E daí você vê como é que funciona. E daí, quando eu fui para o meu, eu vi que aquilo não era igual, né? E não era igual para pior. Então, É isso que eu precisa. ia te perguntar. Tem o É, teu lado bom e ruim, né? Porque você não. vai ver coisas muito legais nos outros, modernas, que você vai trazer e vai falar assim: precisamos mudar. Sim, E talvez vai valorizar coisas que você tem no seu, que você fala, puxa, lá é tão corporativo que não tem esse lado familiar, amigável que talvez tenha aqui dentro. Acho que tem os dois lados da moeda aí. sim, mas eu acho que para escritório, para advocacia, eu acho importante você ter esse lado corporativo também. Que normalmente os escritórios, quando começam, assim, um ou dois advogados juntos, tal, fica uma coisa meio caseira, meio familiar e fica naquilo, né? Principalmente Não cresce. não, e são sempre os mesmos sócios que vão até morrer, né? Então, é difícil você ver um escritório de advocacia onde a pessoa que fundou vai para outro escritório, né? Ele vai até acabar o É negócio, né? Ou verdade. ele ou o escritório, né? Então não muda. Então eu acho importante isso. E trabalhar em escritório grande, você vê como é que funciona. Escritório grande e generalista, né? Porque o meu ele é monotemático, né? O meu é só propriedade intelectual. Então você ter contato com outras áreas eu também acho importante, né? Eu até aqui então vou fazer uma ressalva, porque quando eu te apresentei eu falei de marca, É a patente, né? propriedade intelectual, Tudo sim. engloba dentro da Sim, propriedade sim. Uhum. intelectual. Tá bom. É, Para eu não cometer nenhuma direito gafe autoral, aqui. tecnologia e tal. Perfeito. Quando então você vai visitar, só para eu explorar um pouquinho, um pouco mais isso, porque realmente para o nosso telespectador aqui isso pode ser muito importante. Quando você vai para outros escritórios, você não vai para olhar apenas o escritório, mas dentro deles atuar em propriedade intelectual. Você também Outras passeou áreas, em sim, outras sim, sim, áreas. sim. Eu fiz questão eu fiz tributário, família, imobiliário, trabalhista, para ver também se era aquilo que eu queria, né? Claro. Porque assim, eu só conhecia a área E podia do. ampliar o negócio da família Sim, também. eu só conhecia a área da minha família, né? Então eu queria ver, de repente tinha outra área, ou de repente exatamente, podia aumentar as áreas dentro do escritório, né? Isso durou quanto tempo? Ah, eu trabalhei a faculdade inteira em outros escritórios. Quando eu me Tá. formei, eu fui pro meu, né? Tá, então ali Foram 5 anos 5 anos, processo da faculdade, você teve toda essa experiência. estagiando em outros escritórios, né? Ok. Aí quando você chega no escritório da família, como foi a chegada no escritório da família? Já chegou na sala do dono, fez Não, os não, serviços mais básicos, como é que foi isso? comecei embaixo. Eu comecei trabalhando Jovem também, né? sim, mas eu comecei trabalhando, nem era em direito. Eu entrei no escritório, trabalhar com meu irmão, que era da parte de marketing. Então, eu trabalhei primeiro na sala dele, com ele na parte de marketing, depois eu fui ainda como estagiário na parte de direito mesmo, né? Então, e daí na área que eu tô até hoje, mas agora eu tô como o chefe, né? Mas eu fui subindo, né? Porque também eu acho isso importante. Acho que você não, por mais que você seja, Um herdeiro. não é ideia, por mais que você seja extremamente bom, acho que você tem que conhecer o negócio inteiro, né? Entrar num lugar onde você já é chefe, né? E o negócio de herdeiro também é ruim, né? Porque você sendo filho do dono,
você é testado diariamente, né? Porque todo mundo acha que você está lá porque você é filho do dono, né? Então é horrível. Encontrar o seu espaço através do seu valor, né? E não... Então, assim, foi bom, assim, ir subindo, né? Porque, assim, eu não cheguei lá mandando, eu fui aprendendo até chegar onde eu tô, né? Legal. Hoje o escritório, quem continua no escritório? Seu pai ainda é vivo, seu tio? Era meu pai e meu tio faleceu no final de 22, né? E agora tem meu pai e eu, né? Como da família, né? Como Seu advogados. irmão não mais. Meu irmão tá, mas ele não é advogado, ele é da Ah, área de sim, da área marketing, de né? marketing. Então, Ele também atua sim, mais nessa sim. área de Uhum. marketing. É algum serviço que o escritório presta nessa Não, área? não, é só marketing do próprio Marketing do escritório, escritório. eu Para entrego. angariar novos Sim, clientes, sim. atendimento ao cliente. Uhum. Perfeito. E E eu tenho, assim, minha irmã trabalha na mesma área que eu, mas em outro escritório concorrente, né? Ela trabalha com o marido dela, que também é todo mundo. Minha mãe é da mesma área, né? Meus pais são separados, a minha mãe também é da mesma área, então, sua mãe também tem um escritório, ainda sim. atua? Uau, É o que eu te falei, o fantástico. negócio não acaba, Não né? Meu acaba, pai tá com todo mundo. 82 anos e tá lá. Todo dia, 8h30, ele tá no escritório, né? Ele é a terceira pessoa a chegar no escritório todo dia, né? A terceira, porque a segunda é você. A segunda sou eu e tem uma que chega muito mais cedo. Então, Onde fica o escritório? na Paulista, Na em Paulista. frente ao MASP. É que, não, que isso é outra coisa também, que você aprende em escritórios maiores, essa história de horário, né? Você tem que cumprir o horário tem que ser certo, né? Então, o escritório, teoricamente, ele abre às 8h30. Então, para minha equipe, eu sempre falo, gente, 8h30 o cliente pode ligar já. E você tem que estar sentado, preparado, com tudo funcionando. Não é para você chegar às 8h30, ir ao banheiro, tomar café, não sei o quê. Então, assim, a minha equipe, 8h30 está todo mundo lá já. 8 horas já está todo mundo lá, né? Interessante esse ponto, é verdade. As pessoas. Uma coisa é o horário do colaborador entrar e se preparar para o trabalho, e outra coisa é o horário que o cliente já pode ligar, já pode Então, ser atendido, né? 8 horas o McDonald's abre. Aí eu chego lá 8 horas, não, para estão ligar, levantando, estão levantando, esquentando, ligando a frigideira. então, não dá. Não tem Então, assim, cabimento. eu falo, você tem que estar preparado já para responder, não é? Né? O padeiro da padaria é assim, né? Se a padaria abre 5 horas, 4h30 ele já está assando pão. É que eu sou um pouco exagerado com esse negócio de horário mesmo. Eu saio de casa às 5h20 da manhã, todo dia. Né? Eu saio às 5h20 que eu vou para fisioterapia, tudo, não sei o quê. Entre 7h30 e 8 horas eu estou no escritório. Né? Daí eu já vejo tudo, já despacho tudo. Quando deu 8h30 já está tudo pronto, né? Já está Tudo tudo direcionado, né? direcionado. Muito bom, muito bom. Entrando um pouco nessa questão da atividade propriamente do escritório, né? Propriedade intelectual. Vamos falar um pouco disso. Eu não sei, mas eu tenho a impressão, quero que você me corrija ou complemente, né? Mas eu acho que ainda tem muita empresa, especialmente talvez as de menor porte, né? Médias, familiares, que não dão a devida atenção a esse tema. Não, no Brasil a maioria não importa o tamanho. Não, é isso mesmo. E Eu normalmente criei um eles CNPJ, acho que o nome da minha empresa no CNPJ já é a marca da minha empresa, por exemplo. não, e não se preocupa com isso até dar um problema. Então a gente pega muito caso assim. A partir do problema as pessoas começam a se preocupar com isso, né? Quando deveria ser o contrário. Você está pensando no negócio, a história da ideação, né? Já tem que Na começar. ideação. Você já tem que começar a se proteger por todos os lados, né? Hora Seja que no nome da empresa, no nome de um produto, de um serviço, produto, a marca, o serviço, tudo uma isso. tecnologia Uhum. nova. Você tem que começar a pensar para onde você vai, além do Brasil também, que também muita gente esquece disso. Às vezes a empresa já é grande, já é antiga, já funciona, exporta para o mundo inteiro e não se preocupa em registrar as marcas, tudo fora do país. E daí chega num determinado país, não, a marca já tem, copiada, né? Copiada. Isso era, Copiada. era um outro ponto que eu ia te É, perguntar. Existe um mercado aqui que é, na sim. verdade, de buscar empresas que não têm o registro e eu vou lá e crio antes dela, se tocar, que deveria ter feito. Quando eu entrei na área, isso era final da década na década de 90, o Brasil fazia muito isso, assim, empresas brasileiras faziam muito isso. Ia para a Europa, via uma marca bacana, não está no Não Brasil, está no Brasil ainda. e registra a marca e começa a atuar. Né? Faz a marca igual, começa a vender igual, tudo. Daí até a outra empresa chegar no Brasil e sem pedido, que daí você vende o negócio. Né? Você vende um negócio. Isso vale tanto para uma marca propriamente, mas como para um domínio de Sim, internet, uma internet, rede tudo. social, não é isso? Uhum. Então lá no escritório a gente faz toda essa parte, né? Toda a parte de marca, toda a parte de patente. A gente, inclusive, faz busca para o nome de empresa que
que seja semelhante a uma marca sua ou até o nome da sua empresa também. Os nomes de domínio são importantes, porque o domínio está no mundo inteiro, né? Então não tem como você deixar isso de lado, né? Agora, existe, claro que acho que cada caso é um caso, mas existe uma situação ou existe algo que possa proteger o empresário que tem uma empresa lá há 20, 30, 40 anos e ele acha que o nome fantasia que ele colocou no CNPJ dele já era o suficiente e aí amanhã ele descobre ou é notificado, né, de que alguém tem a marca registrada com aquele nome. Existe defesa para isso? Ele consegue comprovar de que ele antes já usava aquele nome, mesmo que de forma social, no contrato social dele, no Sim, CNPJ? defesa tem. O problema é que, assim, se você não está preparado, você até pode ganhar o processo, mas você vai despender energia, dinheiro, trabalho com tudo isso, né? Então, assim, sim, você tem como comprovar que você já usa isso há muito tempo, isso é usado, isso é conhecido, tal, o outro registrou a marca, você tem Mas como... nem faz parte. O juiz consegue verificar que é alguém que registrou a marca, mas talvez até para vender, para negociar essa Sim, marca, porque sim. ele não atua com aquela Na marca. verdade, o juiz não pensa nisso, porque assim, as câmaras especializadas são poucas, mas a gente tem exatamente que mostrar isso, né? Então, fica mais complicado você não ter se preparado antes. Mas é claro, você acaba conseguindo, né, de uma forma ou de outra. A gente já teve problemas com... Tinha uma marca antiga que agora não... Ele foi me procurar uma vez no escritório, eu não conhecia. Foi indicado para o escritório. E sempre antes de falar com o cliente, eu dou uma olhada em tudo que ele tem, tudo. Então eu olhei e falei assim, essa marca não vai dar certo, né? E eu falei para ele, essa marca não vai dar certo. Eu falei, escolhe outra marca, vai usar. Ele já usava a marca, né? Ele vai usando junto, tal, porque você vai perder essa marca. E ele ficou bravo comigo, foi embora do escritório, tal, e voltou um ano depois, quando ele perdeu a marca. Porque eu já tinha um outro, e logo quando aí não tinha muita defesa, porque logo quando ele começou, então não tinha nem tempo de uso. Teve O histórico. cara já depositou a marca, conseguiu a marca e ficou quieto. Ficou esperando o sucesso dele chegar. A hora que ele já estava bem grande, vendendo, falou, bom, essa marca é minha. Então, ou você compra, ou você desiste da sua marca. Edu, e me diz uma coisa, eu tô lembrando aqui, eu não lembro exatamente do caso, mas aconteceu alguma coisa na pessoa física também, e o que me vem à memória foi um caso, se não me engano, com a Xuxa. Eu só não lembro se era Xuxa Meneghel ou se era o Ah, que nome dela, registraram com Sasha uma... Meneghel, e alguém registrou na frente Uhum, e ela depois teve que comprar o domínio, alguma coisa do tipo assim. Porque aí, qual que é a minha pergunta no final das contas? Não é nem sobre o caso da Xuxa, mas é assim, nós temos o nosso nome. uhum. Só que o nosso nome também pode ser uma marca, né? Sim, sim, Ana principalmente... Hickman e Então, tantos outros por aí. principalmente se você tem essa coisa pública, né? É, Então, como é que funciona? Pelé, né? Isso, e como é que funciona isso? Porque eu sou o Marcelo Simonato, você é o Eduardo Silveira. Só que de repente, com o nome público, a gente pode perder o direito a esse nome, é isso? Você pode perder comercialmente, porque assim, obviamente deve ter outro Marcelo Simonato ou Eduardo Silveira que teria direito, É mas verdade, então olhando por esse lado homônimo, pode sim, quem existir. chegar primeiro, né? Agora, uma pessoa, uma Xuxa, que é extremamente conhecida, você pode ter o apelido de Xuxa também, mas fica meio claro que a pessoa procurou essa marca para entrar no sucesso de um outro que já existia. Então, várias pessoas, principalmente agora, com esse negócio de influencers, não sei o que, tá todo mundo registrando já Os como seus próprios marca, nomes como sim, marca. como marca, já para se proteger disso, já se proteger e se preparar, né? Porque, óbvio, vai ter gente com o mesmo nome, né? O que eu percebo, especialmente, até porque é fácil, nas redes sociais, você vai procurar um nome registrado. Aí você vai entrar nesse nome para ver a página, não tem. A pessoa só registrou para fazer reserva de mercado, não sei, É, garantir aquele nome, mas ele não cria página, não é ninguém, é muito barato, mas roubou aquele nome com a condição de você criar um site, alguma coisa. e é muito barato pro É site, barato, para site. é muito barato. A rede Então, social é de graça. não, mas para site, por exemplo, você vê assim, você vê pessoas que têm 500 nomes de domínio registrados para tudo, né? Exatamente para uma hora vender. A gente trabalhou logo quando entrou a Vivo no Brasil, que era telespe celular, tal, não sei o quê. Quando a Vivo entrou, nós que atendíamos eles, né? A quantidade de nomes de domínio que tinha, né? Porque o pessoal começou a usar tudo, né? Vivo isso, vivo aquilo, vivo não sei o quê, tal, exatamente para tentar vender, tal, né? E funciona, né? Assim, dependendo de várias empresas, tal, preferem pagar do que entrar num processo para tentar retirar isso, tal, né?
às vezes sai mais barato. Então isso vira um comércio, vira um negócio, né? Virou um comércio. É. Que coisa. E lá vocês, no escritório, vocês atuam tanto na pessoa jurídica como na física também ou Sim, não? sim. E tanto na área administrativa como judicial também, né? Na verdade, normalmente a parte de propriedade intelectual, o mais forte é o administrativo, né? Porque é o que liga com o NPI, com a parte de registro e tal, não sei o quê. O judicial é quando dá alguma coisa errada, né? Então, Já é para remediar é, o caldo entornou. uhum. Então, lá no escritório a gente tem as duas áreas, Brasil e exterior também, a gente trabalha no mundo inteiro, né? Legal. O empresário que está nos assistindo aqui, talvez está começando a ficar com dúvidas sobre essa questão. O nome da sua empresa, a razão social, o nome fantasia que você usa hoje, o nome dos produtos que você vende, as suas redes sociais, o seu site. Está com dúvida de como fazer, se você está blindado ou não, protegido? Pode procurar o seu escritório. Claro. Tá. Qual que é o nome do escritório? Como é que encontra? Cruzeiro Newmark. Cruzeiro Newmark. Newmark. Eu nunca soube por que Cruzeiro, mas esse nome foi do meu avô, desde que abri o escritório. Chamava Cruzeiro do Sul antigamente, daí passou a Cruzeiro Newmark, né? Cruzeiro Newmark fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Isso, em frente ao MASP. Em frente ao MASP. Vale muito a pena para você que está nos assistindo. E vocês, conselheiros, conselheiras, que estão atuando e apoiando aí as empresas, coloquem na pauta de vocês esse assunto. Quando a gente fala de mapeamento de riscos, a gente não está falando apenas, não que não seja importante, mas não é apenas a questão da cibersegurança. Nós temos que olhar 360 graus. E as marcas são tão importantes quanto. Já pensou? Todo um faturamento da empresa tendo que pagar royalties por uso de uma marca que está registrada por outro? Isso pode acontecer, não pode? Sim, e o valor da marca também entra em balanço, tudo, né? Isso tem um valor não só sentimental, tem um valor São financeiro. empresas Né? que são vendidas pelo valor da Sim, marca, sim, o da balanço marca, lá, os né? ativos nem valem mais tanto. Então, a parte física da coisa não é tanto quanto a marca, né? Então, é muito importante, é muito esquecido isso. Outra coisa que a gente vê, quando pega uma empresa, eu tento ver tudo que a empresa diz que faz, que não necessariamente que esteja fazendo naquele momento. Na hora que você olha o objeto social, tem 300 coisas que eles não fazem ainda. Mas você está no objeto, significa que eles têm intenção de usar aquilo, de fazer aquele serviço, alguma coisa assim. Então, também é importante você começar, porque o registro de marca é por classe, né? Cada classe diz respeito a um tipo de produto, a um tipo de serviço. Então, você tem que fazer da forma mais abrangente possível para cercar a sua empresa de todos os lados, né? Assim, em outras palavras, o que você está dizendo é que eu posso ter um mesmo nome, Para mas coisas que atua em diferentes. coisas totalmente Sim, diferentes, e sim. especialmente nomes que são meio genéricos, né? Não, por Então, exemplo, você pode ter o nome Simonato para cursos, né? Isso no INPI seria a classe 41. Daí aparece um outro Simonato para motor. Não tem nada a ver uma coisa nada a com a ver uma outra. coisa com a outra, ele Então, pode não vai usar, interferir no seu negócio, no seu tá trabalho, certo. nada, né? Então, Agora, se o Simonato de motor quiser começar a dar aula de preparação de motor, talvez ele caia e invada o meu daí espaço ele de não vai aula. conseguir entrar Aí ele se não você vai já tiver, conseguir. né? É. Então, você vê como a gente tem que pensar alguns passos na frente, né, do meu negócio hoje, que atua em determinada frente, e eu vou e registro só aqui. Mas como é que vai ser meu negócio nos próximos anos, no futuro? Será que eu vou ampliar meu leque de oferta? Se sim, já é bom eu ampliar também esse registro. Sim, daí no caso da bolsa, né? Vocês estão avançando além das fronteiras, né? Vocês têm que começar a pensar também que países vocês querem, vocês estão entrando, que vocês já estão, que vocês já são Esse nome conhecidos. pode estar registrado já Você não lá. começa a registrar o que vocês têm no Brasil, para impedir vocês de entrar lá nesse mesmo ramo, essa mesma linha, né? Eu faço o registro no INPI deles lá. Sim. Existe assim, claro, cada país tem o seu INPI, mas existem blocos também, né? Então, por exemplo, a União Europeia tem um bloco único. Você pode fazer um registro europeu, você pega os 27 países de uma vez só, né? Mas a Isso maioria dos facilita países muito. são um a um, né? Interessante, interessante isso. E me diz uma coisa, Eduardo, na sua vinda da faculdade, né, na experiência que você teve nas outras empresas, quando você chegou no escritório, houve alguma barreira familiar ali para trazer outros negócios para dentro do escritório? Ou tudo que você olhou fora, você falou, não, é isso mesmo que a gente vai focar aqui e vamos ser um escritório especialista? Não, na verdade, quando eu entrei no escritório, o escritório era
o departamento de propriedade intelectual de diversos outros escritórios. Então, assim, você pegava escritórios muito grandes, inclusive os que eu trabalhei, eles não tinham essa área no escritório. Então, nós éramos essa área deles. Entendi. Então, a gente não respondia para o cliente deles, eu respondia para o escritório respondia para o cliente. Então, a gente não tinha muito... Ficava ruim a gente começar a expandir as áreas, porque a gente ia acabar sendo concorrente Dos seus parceiros, dos nossos parceiros. seus contratantes. Então, isso ficou muito assim. Então, a gente não queria, no começo, expandir para outras áreas, para não concorrer com os escritórios que nós éramos o PI deles, né? E acabou ficando assim. Na verdade, eu sou advogado, todo advogado é que nem médico, né? Você tem uma coisa geral, mas a minha área é propriedade intelectual. Então, Você se especializou nisso. a minha esposa é advogada também, a área dela é ambiental. Nós juntos, de vez em quando, a gente pega trabalhos, nós dois, em outras áreas, mas é difícil você pegar uma coisa que você não vê há anos. Eu estou há 25 anos nessa área, quase 30 anos nessa área, só nessa área. Daí alguém fala, estou com um problema trabalhista, eu fico pensando... Vai ter que estudar um pouquinho, se atualizar. Eu entendo, mas cada área tem o seu macete, tem, né? Você tem que tá dentro, né? Então, ficava complicado também você pensar nisso. Todo mundo no escritório é extremamente especializado em propriedade intelectual. Então, mudar de área, quer dizer, ter novas áreas, a gente tem que contratar pessoas que já sejam especializadas nessas novas áreas. E aí, talvez essa seja a explicação desses outros grandes escritórios que acoplam novos serviços através de sócios, Sim. que chegam já com um portfólio, às vezes com uma carteira de clientes, não é isso? E fica pesado, fica caro. Então, por exemplo, você pega um escritório dessas advocacias imensas, os caras têm 1.000 advogados e tal. O nosso escritório tem quase 100 pessoas. São 100 pessoas só nessa área. Então, se você pegar um escritório imenso, às vezes o meu escritório é muito maior do que a área deles na minha área, né? Então, é uma estrutura muito grande para isso, principalmente a parte administrativa de marcas, né? Marcas, patentes. Então, você tem que ter uma estrutura muito grande para incluir isso no seu escritório. Às vezes não vale a pena. Às vezes é mais fácil você contratar um terceiro. O terceiro não vai aparecer no nosso caso, a gente trabalhava como se fosse eles, né? Então... Hoje esse modelo de negócio continua ou hoje você atende mais diretamente o cliente? Não, atendo mais diretamente o cliente. Mas existem escritórios que dizem que faz PI, não faz e passa para a gente. Ainda existe essa parceria com alguns. Uhum. Legal. Só que agora a gente trabalha, às vezes, falando com o cliente. Assim, o cliente sabe que nós fazemos a parte de propriedade intelectual daquele escritório e muitos que a gente trabalha só para o escritório, né? Eu estou pensando aqui numa coisa, eu não sei se o seu escritório tem esse serviço proativo, né? Se tem braço para fazer isso. Mas em determinada empresa que eu trabalhei uma vez, eu lembro de um escritório ter entrado em contato conosco para nos avisar de que uma das marcas que nós estávamos usando, alguém tinha registrado. Que eles tinham feito uma grande varredura em relação à nossa empresa e produtos que eram ofertados. E falaram assim, tal produto, o serviço, eu não lembro exatamente o que era, já tem alguém que está registrando isso, tomem cuidado. E era verdade? Era verdade. Não, porque hoje em dia o que acontece muito, né? Tem várias empresas que apareceram na minha área que ligam para você e falam, estão tentando registrar o seu nome. Não sei como é que sabe que estão tentando, né? E é golpe, é só assim para fazer você trabalhar com ele, né? Então, assim, uma vez eu até conversei com um cliente, ele falou assim, o cara falou que estão tentando, mas ele sabe que a marca é nossa, então ele está dando a oportunidade para que a gente se proteja. Eu falei, cara, faz o menor sentido. Já é nosso, já é nosso. Ele tem um cliente e ele tá agindo em detrimento do próprio cliente para atender você, né? Então, e normalmente é golpe. Mas tem, sim. É antiético para mim ficar entrando em contato com empresas que já têm um procurador próprio, né? Para falar, você precisa fazer isso, aquilo, né? Mas qualquer contato novo de uma empresa comigo, a primeira coisa que eu faço é... Uma varredura. Não, estudar absolutamente tudo do cliente, ver o que faltou fazer, o que precisa, que falta de proteção, né? E o que ele não usa de marca também, que às vezes ele fica pagando por marcas que ele não tem interesse mais, né? Então, às vezes a gente enxuga o portfólio para crescer depois, né? O seu escritório presta uma consultoria, vou chamar de consultoria específica nisso, porque eu estou pensando aqui com os nossos colegas conselheiros e conselheiras. Eles estão lá
atuando numa empresa como conselheiro. Uhum. E aí esse assunto acendeu um sinal amarelo aqui para ele, né? Caramba, será que o pessoal aqui tá protegido, sim ou não? Eles podem contratar o seu escritório para fazer esse tipo Sim. de varredura? Sim, é due diligence, né, que a gente faz. Due Uma diligence diligence. Uma due diligence. Isso, a gente faz isso lá. É um serviço caro isso, não? Para fazer essa varredura, essa pesquisa? Depende do negócio. Tamanho do negócio, né? Porque você pega empresas que tem... SKUs que ela tem no mercado. Você pega, tem 2.000 marcas, não sei o quê. Sim. Tá? Você pega empresas tem 2 marcas, tá? Então, depende muito do tamanho, né? Tá. Mas não é, não é uma coisa cara considerando o valor que tem isso para a empresa. Com certeza vale a pena. Conselheiro ou conselheira que está nos assistindo, coloca na sua agenda isso aí é prioritário, hein? Fazer uma varredura, uma análise, uma due diligence em relação a todas as marcas, nome da empresa, nome dos produtos, dos serviços, enfim. Você não precisa nem fazer a lista. Você precisa convencer esse dono, esse proprietário, esse founder da empresa de que esse assunto é importante e contratar uma empresa. Está aqui a Cruzeiro Newmark para poder te assessorar nesse sentido. E não é só isso, né? Não é só marca, né? Você tem patente, você tem software na empresa, você tem transferência de tecnologia, tem várias coisas que às vezes a empresa não presta atenção. Você pega uma empresa que não é necessariamente uma empresa de TI, mas ele cria software interno, ele vende o software dele. Né? Uma empresa que mexe com peças de carro, por exemplo, mas ele tem um software, ele faz um aplicativo, ele tem que estar protegido nisso também, né? Eu sou conselheiro em algumas empresas, em uma delas, não vou citar nome aqui em respeito a ela, mas ela patenteia, né? Patentia? Faz o patente. Faz o ato de patentear, né? Agora me fugiu a conjugação do verbo. Tem o registro da patente de todos os seus produtos lançados, sim. Ok? E ela foi em determinada feira e viu um certo concorrente com um produto similar, para não dizer igual, ao dela. Então ela foi no escritório de advogados que cuidam das patentes e eles entraram com um processo contra essa empresa. Esse processo está correndo, né, para que essa empresa tire esse produto do ar ou passe a pagar royalties pelo sim. uso da patente. Então tem duas formas aí de acordo. Que às vezes é até melhor. Né? Que às vezes é até melhor. É até melhor. Você tem o seu produto vendido por outro, mas você está recebendo por isso também. Né? É uma forma de você, inclusive, remunerar aquela ideia que, de repente, você teve. Se o seu volume de venda daquele produto não é tão alto, você ganha na comissão do outro. Então, daí você pega várias empresas que fazem isso, eles criam uma coisa nova, eles não fazem a patente, não registram, daí eles aparecem em feira, apresentando produto, não sei o quê. Inédito. Pessoal do marketing, do comercial, vamos levar para a feira, tem que levar. Não está registrado ainda. Então, não mostra isso ao mercado. Pois é, as pessoas começam a copiar e não é. Vai fazer o quê? Ingenuidade. Já é público, né? Já é público. E não adianta mostrar lá depois o filminho, a foto de que estava na feira. Pois é, já estava na feira, você já deu publicidade, o negócio é público, né? Então, e várias empresas fazem isso, por causa do marketing mesmo. A gente tem que lançar. Tem que lançar. Então, não pode ir para uma feira sem um produto novo. Pois é. E aí atropela o processo. E de repente o produto novo não foi protegido ainda. Né? Ele não foi protegido. Eu vejo situações em que o produto novo não foi testado, não foi aprovado, quando é uma situação que precisa de um órgão específico aprovar. Mas nesse anseio de levar uma novidade para a feira, queima etapas. Né? O queimar etapas é sempre muito complicado. Pois é, que você perde lá na frente. Né? Bacana. Edu, me diz uma coisa. A gente está aqui no programa Os Conselheiros, né? Nosso podcast aqui da Board Academy, falando para empresários, para executivos e, sem dúvida alguma, para vários board members que nos assistem aqui em todos os nossos episódios. Você é um board member. Você, lá atrás, uma das primeiras turmas aqui do nosso PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, você se formou conosco. Por quê? Como surgiu a Board Academy ou essa ideia de conselho na sua jornada? Na verdade, como eu te falei, eu sempre me interessei por essa parte de empresa. O amigo que eu te falei, que eu vejo que ele é conselheiro de várias empresas, tal, eu me interessei por isso também. Assim, mais uma coisa, além de ser só advogado, tal, poder participar de conselhos de grandes empresas. Apoiar outras não só empresas. Grandes, enfim, qualquer empresa, né? E porque isso é uma coisa que eu gosto. Né? E eu acho que eu tenho o que contribuir com isso. E tem como aprender também. Né? Quando eu fui fazer o PFCC, eu tinha até falado com o Farias, eu não tinha ideia do que era o conselho. Né?
E foi muito legal ter feito, né? Na época, não sei como é que é agora, mas na época era online, também tinha o negócio da pandemia, tá? Então era aos sábados, assim, se passava a manhã inteira naquilo. E foi muito bom, assim, vários conceitos que eu não conhecia, né? Então, várias coisas que acontecem num conselho que eu não tinha a menor ideia que era isso. E, assim, foi bacana, assim, eu acho interessante. Tanto é que eu estou fazendo linha agora por isso também, para continuar aprendendo mais sobre isso, né? É, o Eduardo participou de uma das nossas primeiras Acho que foi a turmas, segunda. acho O que foi a PFCC foi a segunda, o segunda, né? PFCC 2. Já passamos hoje de quase 40 turmas, né, ao longo dos nossos últimos anos. E hoje ele está estudando novamente conosco num outro programa chamado Lean Governance. Lean Governance é voltado para formação de conselheiros que irão atuar em startups, no ecossistema de inovação. Então, aqui na Board Academy nós temos diversos programas de formação, cada um voltado para uma especificidade, empresas familiares, médio porte, startups, área da saúde. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre todo esse portfólio, entre em contato conosco aqui da Board Academy. Edu, me fala um pouco sobre a experiência do livro. Você também participou conosco no livro Os Conselheiros. Eu lembro que o capítulo foi, voltou, reescreve. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu não lembro se foi a sua primeira experiência de escrita ou não. Foi a minha primeira experiência de escrita nesse tema, né? Não tinha a menor ideia, né? Porque, assim, eu já tinha participado de conselhos, mas conselho consultivo de associações, né? Então, são várias associações que você entra por amizade, tal, não sei o quê. Então, e daí falar de empresas familiares num livro de conselheiro, né? Então, onde eu não fazia parte de conselho de nenhuma empresa familiar, então foi mais com base Na história da sua empresa, da sua né, família. na vivência, foi interessante. Foi legal até para entender mais sobre o negócio, né? Quando você começa a escrever, colocar no papel alguma coisa, assim, no meu caso, eu tive que prestar mais atenção no meu escritório para entender o que eu poderia escrever, né? Daí você vê um monte de coisa que está errado, um monte de coisa que está certa, né? Então É uma autorreflexão, foi né? Um bom por isso, é que eu exercício. nunca tinha parado para fazer isso, né? Então, quando eu vi a história do livro, achei interessante por isso, para poder ver assim, qual era a minha visão mesmo, né? Do, do negócio, né? Legal. Os coautores, né, que participam conosco, que já foram muitos, eles costumam dizer assim, Marcelo, você fez eu abrir algumas portas que estavam talvez lá no meu subconsciente trancadas e que nem eu lembrava É, mais, porque mas quando você pega, tem gente que ainda gosta de escrever mesmo, né? uhum. Caneta, lápis no papel, outros digitando, outros gravando áudio para si mesmo, que vai converter enfim, o método pouco importa. Mas quando eu passo a relembrar de coisas e vou colocando para fora, parece que esses compartimentos vão se abrindo. E coisas que no nosso dia a dia, ali na rotina, a gente acaba não vendo, né? É, às vezes tem coisa que está pesando e você acaba soltando, né? Você já libera isso, né? Foi bom, foi uma experiência boa, assim. Fiquei Bacana. até assustado, viu, que já está indo para o sétimo, né? Então, Sétima edição, então já temos aí mais de 200 porque o coautores. meu, que eu participei, que foi o primeiro, foi lançado ano passado, né? O que você Foi em participou passa junho do ano tanto, passado. tanto tempo que eu não lembro. Foi em junho Começo do ano passado. junho, junho do ano passado, que eu lembro que eu estava viajando no lançamento, né? Acho que foi isso É, mesmo. pô, então a gente tem um ano já tem mais 6, né? E outros livros vindo na esteira da Board Editora, Mulheres Conselheiras, ESG em Foco, Board Conselhos com Visão de Futuro, história de startups que implementaram o processo de Lean Governance e deram certo, legado e propósito e muito mais, né? Nós temos também uma revista aqui na Board Academy, né? A revista Board Review, é uma revista bimestral que ela é fornecida nos nossos eventos e para os board members que acabam nos visitando. Vou até te presentear depois com a última edição, que tem a capa, a Rafaela França e o Eduardo Gomes falando Esse justamente do Lean do Governance. ecossistema de inovação, né? É uma revista bimestral, a Board Review, também trazendo assuntos corporativos, assuntos de governança, assuntos ligados ao mundo dos conselhos. Você perguntou da parte desse novo programa, né? Então, por que eu entrei nesse novo programa? Primeiro que é diferente o tipo de conselho de uma startup e de uma, Muito de uma empresa, diferente. né? Então, eu queria entender isso também. E depois, exatamente porque a gente está conversando, a startup, o cara inicia uma empresa, ele não sabe exatamente para onde ir, principalmente essa parte, registros e tal. E eu vi logo na primeira apresentação do Eduardo, tem essa parte, né? Propriedade intelectual está em todas as partes, né? Em todas as 4 fases do,
da vida da startup, né? Do começo da startup. Então, assim, além de tudo, é um foco de negócios para mim, para o meu escritório. Um Né? baita foco de negócios, com Você certeza. poder participar de incubadoras, alguma coisa, fazendo exatamente isso, né? Protegendo as marcas, patentes, o software que a pessoa está criando, tudo. Então, Talvez seja o caso, eu não sei se chega a ser um CNPJ, uma empresa à parte, mas um spin-off, um setor da sua empresa só voltado para startups, que com certeza são pequenininhas, às vezes não tem sim, dinheiro, mas que precisa do seu serviço, do seu apoio em troca de um equity, de um vesting quando ela for vendida lá na frente, sei lá. Eu acho que vale a pena pensar nisso como um negócio novo mesmo. e ela vai crescer, uma hora, né? Vai. Então, né, é um negócio, né? Um negócio bom. Então, além da parte do conhecimento do Board Academy, tem toda essa parte de network que é talvez até mais interessante, né? Assim, você está com... Assim, eu sou amigo do todo o pessoal do PFCC, cada um está numa empresa, cada um está entrando no conselho de algum lugar, isso é valioso também, né? Além do conhecimento. Né? Você tocou num outro ponto bem interessante também aqui na Board Academy, né? Começa com essa relação. Nós chamamos todos os nossos alunos ou clientes de board members, justamente para quebrar essa ideia de professor-aluno ou de cliente-fornecedor. Claro que você comprou alguma coisa, você é um cliente, é um consumidor. Mas para a gente quer uma relação muito maior do que essa, uma relação duradoura, e por isso nós nos denominamos board members. Quando nós nos colocamos como board members, nós passamos a ser colegas, e não mais essa relação simplesmente comercial. É legal que é uma coisa que se mantém, né? É Então, esse ponto que eu ia dizer. Você se formou há mais de um ano, né? E até hoje você mantém o relacionamento com a sua turma, com seus colegas. Porque conselheiro indica conselheiro. O conselheiro hoje vai estar em uma, duas, três empresas. Amanhã ele vai sair dessa empresa e vai para uma outra. E vai precisar colocar algum outro conselheiro aqui. Quem que ele vai indicar? sim, Um parceiro a pessoa tem conselheiro. Ele está lá nesse conselho e está precisando de um serviço relacionado à propriedade intelectual. Quem que ele vai procurar? Alguém da confiança dele. Poxa, o Eduardo trabalha com isso. Então, a Board Academy acaba sendo um celeiro, um ecossistema muito maior do que simplesmente conselho. Porque são pessoas trabalhando em diversas empresas que têm diversos tipos de demanda, né? Então, por exemplo, nós somos associados, parceiros da Board Partners da Alemanha. Eu vi isso ontem também. Você falou da questão da marca internacional. Então tá na Alemanha, né? Eu estou hoje aqui trabalhando para uma empresa e essa empresa fala assim, vamos internacionalizar, eu vou montar agora a nossa empresa em Portugal. Muito brasileiro quer ir para Portugal, né? Porta de entrada na Europa. Legal. Quem pode nos apoiar em Portugal com a nossa chegada? Board members que estão dentro do nosso ecossistema através da Board Partners. Então, poder proporcionar para os nossos board members aqui esse conglomerado, a gente está falando de mais de 15 mil board members espalhados pelo mundo, né? Ajuda muito a importar, a exportar, a levar a sua empresa para lá, ou alguém que está lá e quer vir para o Brasil e vai nos procurar também para pedir ajuda. E eu quero já deixar aqui, também registrado aqui junto com os nossos ouvintes aqui, telespectadores, que nós recomendamos a empresa do Eduardo Silveira, a Cruzeiro Newmark, como referência para você que precise de alguém aí para te ajudar no processo de propriedade intelectual, registro de marcas, patentes, todo o trabalho do NPI, seja o preventivo, aquele que deve ocorrer antes, né? Vai lançar um produto novo, um serviço, abrir uma nova empresa, já se preocupa com isso, está na pauta do processo de governança, a gente aprende isso aqui no Lean Governance, mas também no corretivo, né? Depois que o caldo entornou aí, você recebeu um processo, alguém notificando que você está usando uma marca que não podia, e você fala, mas como eu uso essa marca há tantos anos? Vai ter que ter um processo, vai ter que ter uma linha de defesa. O escritório do Eduardo também pode apoiar nesse sentido. Isso aí. Voltando ao network, esse negócio, assim, esse ano tá todo super corrido, tá? Eu não estava nem sabendo do Summit. Eu devo ter recebido num dos 50 grupos. Tá? E daí o pessoal do PFCC me liga para saber, e aí, você vai participar, não vai e tal? Então, tem essa também, né? Você acaba entrando nos outros programas por causa de um programa que você fez que foi bacana. Eduardo, e eu vou te falar uma coisa, eu nem sei, sinceramente, eu nem sei o quanto você gosta ou não de tocar nesse assunto. Mas para nós, você, num certo sentido, se tornou uma referência, você sabe disso. Né? Porque no ano passado, quando nós realizamos o Board Day,
Ah, tá, que né? eu fui lá no... O Board Day nos trouxe um aprendizado. Nós somos uma empresa jovem e que aprende, que dá a mão palmatória quando a gente erra e tudo mais, né? E Era naquele, um caso de ESG, né? e naquele Board Day aconteceu exatamente isso, né? Uhum. Uma questão de acessibilidade ali que nos fez pensar, pô, peraí, é verdade. A gente tem que se preocupar com isso, né? Como uma empresa que é assinante do capitalismo consciente, que dá aula de ESG. Então, Tem uma assim, comissão tem disso, uma- né? então, todos os nossos eventos têm um comitê que conversa sobre tudo isso e eu ou alguma outra pessoa sempre fala assim, vocês já viram se o Eduardo vai participar? Vocês já viram que se tem me fugiu até o nome agora, tem um outro colega que ele também tem uma situação alimentar. Então, a gente tem que se preocupar com todos para poder realmente abraçar todos. E que qualquer lugar, qualquer evento, qualquer situação que a Board Academy ou você que está numa empresa aí esteja atuando, a gente tem que se preocupar em ter a igualdade para todos os sentidos, seja de espaço físico, de acomodação, de uma rampa, de ter um acesso. Isso é muito importante. Eu não sei o quanto você levanta essa bandeira, se isso é uma coisa... Direto. É importante, né? Eu vejo você como um embaixador disso. Não, e é engraçado, porque, por exemplo, tinha uma associação que eu participava, que inclusive tinha uma comissão de inclusão, diversidade, acessibilidade, tudo isso aqui. Eles fizeram um congresso uma vez, congresso não, era um almoço, palestra e tal, e eles sabiam que eu ia, porque eu confirmei, não era nem em São Paulo, mas eu confirmei, eu liguei para saber, ó, tô indo, todo mundo me conhece há milênios, sabe que eu sou cadeirante, não sei o quê. Eu cheguei lá e não tinha acessibilidade. Ou seja, eu saí de São Paulo, eu fui para outro lugar, almocei e voltei, porque não pude participar, né? Isso é lamentável. E é uma coisa assim, que não é uma coisa minha, né? É uma coisa geral, não existe isso mais. Você tem que ter, tem que Tem pensar que ter. nisso sempre, né? Então, Banheiros com acesso, elevador, rampa. E não só para um cadeirante, para um portador de qualquer sim, tipo qualquer de coisa, necessidade né? especial. Não, qualquer pessoa tem que ter o direito e a facilidade de entrar nos lugares, tudo, né? Isso é uma pauta também para você, conselheiro e conselheira. Na empresa onde você está atuando, qual é a cultura da empresa? A empresa, ela fala em ESG, ela se preocupa com os colaboradores em todos os sentidos realmente, ou é só da boca para fora? Ou é só uma placa pendurada atrás de uma sala de reunião? É outro ponto que tem que estar na sua pauta aí, você vislumbrar isso e não só ouvindo do dono da empresa ou numa reunião de conselho. Desce no chão de fábrica, desce na operação, conversa com o pessoal da limpeza, conversa com a portaria, conversa com outros stakeholders para saber se de fato a empresa vive aquilo que ela fala, né? Perceba nos próprios banheiros. Tem um banheiro unissex aqui? Tem um banheiro que caiba alguém entrando com uma cadeira de rodas? Como é que é isso? Qual que é a Tem um escritório, o escritório fica no andar de cima de uma fábrica. Só tem Como é que escada. chega? Como é que chega? Então, aqui você já está dizendo que não pode trabalhar uma pessoa que tem uma necessidade de subir de alguma outra forma. Então, são detalhes pequenos, mas tão importantes, né? Especialmente para que a empresa possa dizer que, de fato, ela vive e dá as oportunidades iguais para todos. Quando eu saí para almoçar com o Alberto, a gente estava conversando disso, eu já não estava mais na comissão, e a gente até estava programando de fazer alguma coisa meio junto, porque assim, tem muita gente que pensa que acessibilidade é colocar uma rampa, né? É. Pois a rampa já tem acessibilidade, essa rampa vai para onde? Você venceu essa rampa e depois, né? Eu tenho essa situação na igreja que eu frequento. A igreja que eu frequento nunca se preocupou, sendo bem sincero, nunca se preocupou com essa questão de acessibilidade. Até chegar uma senhora que é cadeirante. Opa, peraí, como é que a gente vai receber essa pessoa? Começa com a rampa. Tem que ter a rampa. Mas não é só a rampa. E o depois da banheiro? rampa, então. A igreja passou por uma reforma ampla, de tal forma para gerar acessibilidade para uma pessoa, mas que depois isso ficou como um legado para outras tantas. Então hoje a igreja é um local amplo e acessível para qualquer situação de necessidade, mas precisou acontecer com uma pessoa para cair a ficha. Por isso que eu digo que você se tornou uma referência para a gente nesse sentido, porque precisou acontecer, né? Lá naquele nosso evento de, peraí, mas esquecemos do Eduardo, aqui não vai atender direito. Para a gente também fazer modificações e sempre lembrar disso. Então, quero, assim, publicamente te agradecer nesse sentido, Eduardo, porque a gente tem que se preocupar com isso. Isso é muito sério, né? Dar condições iguais a todos. Pô, você é um cara extremamente inteligente, você é um baita de um profissional que qualquer empresa, com certeza, gostaria de ter como conselheiro.
Aí eu te levo para ser conselheiro lá numa empresa, chega na portaria, você não consegue entrar na empresa. Não tem cabimento, não podemos mais ter esse tipo de situação no século XXI. O ano passado, minha esposa queria ir para Monte Verde. No passado aniversário dela, a gente foi para um hotel lá. Daí eu entrei no hotel e eu vi que assim, o hotel não era exato. Bom, é Monte Verde, né? Já é um pouco rústico ali. Não tem. Mas ela queria ir, eu gostei do hotel, eu falei, nós vamos, a gente dá um jeito de entrar, de alguma coisa assim. E daí eu estava conversando com a gerente do hotel, falei pensa num número. Tem mais ou menos 42 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência física. Eu falei, esse é o número de pessoas que vocês estão perdendo. Eu falei assim, eu ainda consigo me levantar, tá, eu ando de cadeira sempre, mas assim, para um banheiro, se o banheiro não for exatamente acessível, eu consigo levantar da cadeira e entrar, mas a maioria não consegue. Então você pega vários cadeirantes que não saem de casa. Não saem de casa porque não sabem o que vão encontrar. Eu falei, você vai a um hotel onde a acessibilidade é total, você vai tirar um monte de gente de casa e fazer vir para o seu hotel. É um diferencial do seu hotel. Diferencial. Né? Então, assim, não é uma questão minha. Vocês estão perdendo dinheiro com isso. Vocês estão perdendo negócios com isso. Você trouxe um ponto tão 20% interessante. 20% da população brasileira é deficiente. Né? Isso que você está falando é mais um insight valiosíssimo aqui para a gente, vocês que estão nos assistindo. Será que a empresa onde nós atuamos, seja como conselheiro, ou você que é proprietário da empresa, ou ainda executivo dessa empresa, essa empresa presta algum tipo de serviço ou tem algum produto voltado para portadores de necessidade especial, voltado talvez para idosos, que também é uma outra camada da população e que agora, se não me engano, em 2030 a gente vai ter o auge das pessoas mais 60, não é isso? Vai virar... Vai ultrapassar. Mais do que menos do que adolescentes jovens. E jovens né? Então, como é que esse mercado, o que eles precisam? Não é só fralda geriátrica, não é só bengala, tem uma série, inclusive viagens. Sim, talvez seja o público que mais viaja. Pois é, né? Tem dinheiro, tem tempo. Tem dinheiro, tem tempo. A gente está fazendo os locais adequados para receber esse público. São negócios que estão ficando na mesa. Que as pessoas estão perdendo a oportunidade muitas vezes. E é um negócio, né? É um público imenso, não é só no Brasil, né? Você pegar a Europa, então é mais gente ainda, né? Então, que tem algum tipo de necessidade, com certeza, seja por deficiência, ou seja por idade, né? Edu, me diz uma coisa, questão familiar. Você entrou na carreira jurídica por influência aí da família. Não sei, você teve filhos? Não. Não teve filhos. Não. Então, como é que você está lidando ou já pensando num possível processo sucessório, venda do escritório? O que acontece depois do Eduardo? Porque isso também é uma pergunta muito recorrente aqui dos nossos empresários. Eu tenho meu negócio, alguns têm filhos, vou então começar a passar por um processo de sucessão, preparação deles. Outros não têm filhos, ou meus filhos não querem vir para o negócio, ou são muito pequenos, então está muito longe isso. Não está pensando. Não estou pensando nisso, mas vou preparar a empresa e vou para um assento do conselho, vou trabalhar menos, um pouco mais distante, e vou colocar, então, profissionais para tocar o negócio no meu lugar. Acontece muito isso. Ou terceiro, vou preparar essa empresa para ser vendida. Esse ponto de interrogação já passou por vocês lá, não? Não, na verdade não. Sim, eu tenho primos que também são advogados, que têm filhos que estão fazendo direito, que também, de repente, poderiam se interessar pelo escritório, que são da mesma família, tudo, né? Assim, eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha, que faz direito também, então existe um potencial de entrada, mas a gente nunca pensou assim, depois de mim quem vem, né? Eu acho até que o escritório não acaba. Acho que as pessoas estão... A gente tem boa parte do escritório são funcionários muito antigos. É engraçado isso também, porque é difícil você ver uma empresa durar tanto e é difícil você ver funcionário também durar tanto na mesma empresa. Vocês estão chegando no centenário aí da empresa, né? 92 já, né? Então... Fantástico, é um case de sucesso absoluto, cara. No Brasil... Pois é, isso até eu falo lá no capítulo, né? Que assim, como é que você vai discutir isso com o dono da empresa? Vai falar o quê? Que não deu certo? Ele fez alguma coisa errada? Não, a empresa está aí, está funcionando, continua referência, tudo, então não, né? Outra coisa que dificulta muito você mudar, né? Porque está funcionando. Está funcionando. Então... Vou colocar alguém para tocar no meu negócio. Tem proprietário, que talvez seja o seu caso. Mas como parar? Eu estou no auge do meu intelecto, vou parar agora? Vai deixar outra pessoa, né, tratar disso. Então, é complicado, mas tem que ser. Né?
A gente tem que pensar nisso. O nosso querido Udo, né? Vai ser o Udo Girdes. Ele fala que ele brinca, ele fala assim: tem empresário que acha que não vai morrer, né? E um dia chega para todos nós. Então, se a gente puder preparar, pensar em qual vai ser o futuro da empresa depois de nós, é algo responsável, inclusive, seja para herdeiros, né? Como para a sociedade. Porque se é uma empresa centenária, por que não virar de 100, 200 anos? É possível? É possível. Mas num processo de transformar, não sei se numa fundação. Para ter uma continuidade. Para ter uma continuidade, né? Pós-família, né? Pós-família. Toda empresa nasce, ou a grande maioria, nasce de uma família. Né? Algumas permanecem na família por um bom tempo, outras em algum momento são vendidas para grupos maiores. Né? Pode ser um caminho também, em algum momento, uma associação que num projeto de X anos seja incorporada dentro de um outro escritório maior. Isso é uma coisa a se pensar também. Eu, sinceramente, nunca pensei nisso. É que eu te falei, meu avô saiu do escritório com 95, né? Eu tenho mais de 40 anos pela frente. Tem muita lenha para queimar aí. Tem tempo ainda para pensar. Mas sim, tem que pensar. Tem que pensar e tem que preparar isso. A gente tem conversado com muitos empresários sobre isso, né? Grande parte deles não tem conselho e fica aquela história, né? Eu trouxe a empresa até aqui. Por que eu preciso de conselho agora? Mas o mundo mudou, o mundo tem mudado. E você, estando somente no seu escritório, ou qualquer empresário no seu negócio, muitas vezes não está olhando o que está acontecendo lá fora. Porque a rotina te suga o dia a dia, né? E também tem empresário que pensa que conselho é uma coisa pequena, né? Pensa assim, você largar a administração para ir para um conselho é uma coisa pior. Ou que ele vai delegar para outro, eu vou contratar um conselho para mandar em mim. Não é nada disso. Ele vai estar no conselho exatamente pelo tempo que ele tem de coisa, pelo conhecimento que ele tem daquilo, né? Assim, no conselho será muito mais importante. Ele vai ser muito mais importante, com certeza. Então, eu acho que isso também não passa pela cabeça de muita gente. Eles acham que passar por um conselho é um castigo, né? Eu acho que não, é justamente o contrário, né? Uma aposentadoria compulsória. Você tira o pé um pouco e passa a trabalhar na parte que realmente importa, né? Estratégica, networking. Eu não foi conselho, mas eu prestei consultoria para uma empresa de 40 anos de existência que é grande compradora de metais da Gerdau, por exemplo. O dono, talvez um dos maiores compradores de ferro da Gerdau, de ligas, não tinha um relacionamento com o diretor comercial da Gerdau. Não sabia nem quem era. Como assim? Cara, tem que ter um relacionamento. Então, a gente se mergulha tanto no nosso negócio e esquece que é importante se relacionar com clientes, com fornecedores, até com concorrentes, com associações, ir em feiras, participar. Isso é muito importante. E muitas vezes, a forma de você fazer isso é saindo da operação, é saindo do dia a dia. Você está mergulhado ali, olhando de fora. É engraçado, lá no escritório, a gente tem um cliente que ele começou com o meu avô. Né? Então, o dono da empresa... A empresa tem mais ou menos o mesmo tempo de escritório nosso. Né? Ele é o cliente 2 do escritório. Ele começou com o meu avô, daí o avô morreu, daí o filho assumiu, o filho tratava com meu pai, o filho saiu, a neta assumiu, trata comigo e ele está 90 anos no escritório. Que legal. Então, olha, é outro case que então, isso aí é único. Então, e é legal assim, você vai crescendo junto, né? Então, é bacana isso. Você vê esse negócio que vai passando de pai para filho e se mantém. Né? Assim, continua forte, continua sendo conhecido e tal, e a família vai mantendo, né? Então, com a mesma qualidade, com tudo, né? Parabéns, Eduardo. Nós estamos chegando no final da nossa entrevista, quase uma hora aqui já de conversa. Cara, eu ficaria a tarde toda ouvindo você contar histórias, com certeza nesses... Quantos anos você está no escritório? Quase 30, acho que 28. Quase 30, né? 92 anos de história, 30 você no escritório, muita história para contar, muito case, com certeza. Mas eu quero reforçar aqui para nossa audiência. Gente, esse tema é muito, não é pouco não, é muito relevante. Então, nós recomendamos aqui a empresa do Eduardo Silveira, Cruzeiro Newmark. Mas você pode, de repente, ter um advogado no escritório da sua confiança, na sua cidade, na sua região, e tá tudo certo. A questão é colocar na pauta esse tema. Lá no seu mapeamento de riscos, isso é um risco. Quer dizer, se não tratado.
Porque se a gente faz tudo direito, o ritual certo, vou criar uma empresa, junto com essa empresa eu defino ali o nome fantasia, eu registro a marca dessa empresa, eu vou criar um novo produto, serviço, uma tecnologia, enfim, qualquer situação, e eu faço os ritos adequados, você não vai ter problema lá na frente. Só que a gente atropela, a gente quer lançar na feira antes do tempo, né? Os atalhos. Toma cuidado com isso. Coloca isso na pauta como algo relevante. Manda o link dessa entrevista que nós fizemos hoje aqui no podcast para algum colega, para algum empresário que possa fazer sentido. A gente não está querendo levar problema para ninguém, não. Pelo contrário, solução. Abrir os olhos daqueles que muitas vezes não estão olhando para esse assunto como um assunto importante para o seu negócio, tá bom? Edu, quero mais uma vez te agradecer pela gentileza de estar conosco aqui. Uma aula. E eu tenho certeza absoluta que seu escritório, que já tem amplo sucesso, vai ser procurado por mais pessoas a partir dessa entrevista. Era Peter Drucker, né, que falava que você vê a minha empresa, o sucesso da empresa, dê 40 anos a ela. A gente já passou por 2 ciclos, né? 2 ciclos, uau! Então, em terceiro já, né? E estamos aí. Muito obrigado. Simonato, obrigado, Borges, pelo convite, foi bacana. Uma honra, viu? E a vocês que nos assistiram, se é a sua primeira vez aqui no canal, peço que você faça a sua inscrição, ative o sininho para ser notificado então sobre próximos episódios e conteúdos aqui da Board Academy e do nosso podcast Os Conselheiros. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.